Café no Divã! Olá, terapia inteligente. Hoje eu tô aqui, mas eu sou assim, ó, uma figuração, tá? Sou uma mera participação, porque a gente tá com o que muito especial, que a gente vai falar sobre casamento. E casamento, de verdade, precisa de duas pessoas. E por isso, estamos com Daniela Flieger e El Maridão. Robson Nascimento. Ai, eu tô tão feliz nesse que. Eu tô feliz, tô nervosa, tô empolgada. E tô grávida. E tô grávida! É tabernáculo! Tabernáculos! Não tem melhor resultado de casamento do que vida. E eu sei que vida vai sair daqui hoje. É tanta pergunta que eu tenho que o que durar 1 hora vai durar 2 horas. Tá bom? Combinado? Vocês ficam? Então tá bom. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria saber... Ai, meu Deus. Curso novo, mas eu particularmente queria que vocês trouxessem isso pra gente, que o assunto casamento e falar com casais não é uma coisa nova pra vocês, apesar do lançamento do curso Casamento no Divã. Então, eu queria saber, queria contar como que surgiu, né? Tem uma live que a gente até postou essa semana, em que nela vocês falam um pouquinho sobre isso. Bem rapidinho, quando vocês vão fazer a pergunta um pro outro, vocês falam, de tantos casais, né? A gente aconselhando tantos casais, e eu queria que vocês começassem falando como que começou essa história de vocês falarem com casais, ministrarem casais. Começou como? Bom, começou. Na verdade, para mim é uma honra estar aqui, né? A honra é nossa. A gente tem costume de ficar lá fora, né? Ficar atrás das câmeras, então, obviamente, eu estou um pouco apreensivo, né? Não estou muito acostumado com isso, mas... Você pode não estar acostumado, mas o que tem de galera chamando o El Maridão para frente das câmeras, tá? Falando, não vai fazer um curso de não sei o quê, não vai fazer uma live de não sei o quê. Olha, tem nome para programa para você, tem nome para curso, nome para live. Já está tudo produzido. Todo mundo está esperando. Tá falando. Na verdade é o seguinte, a história de ministrar casais começou há 18 anos atrás, mais ou menos. E a gente começou... com uma prática muito, assim, muito intuitiva. Por quê? Porque a gente percebia casais com problemas e a Dani falava, vem aqui em casa, vamos conversar aqui em casa. Ela tinha essa coisa de chamar as pessoas para minha casa e a gente sentava com as pessoas na mesa e tal, as pessoas choravam, às vezes era só a esposa, às vezes era só o marido com problemas, né? Muitas vezes era o casal, os dois. Então, assim, começou nesse lugar de ministrando em casa. E onde? Sempre à mesa. Sempre à mesa. De jantar, ela fazia uma janta e tal. E aí, quando terminava, parava um pouquinho, aí de repente a gente começava o assunto e começava o tratamento, né? Então a gente percebeu que a gente tinha tino para isso, sabe? Tinha jeito para fazer isso aí. Então, hoje, falando sobre casamento no divã e trazendo ministrações, né, trazendo indicações e referências, é porque a gente via a necessidade, principalmente, de humanizar também esse tratamento, sabe? Trazer todo mundo para o mesmo nível, falando, olha, aqui na mesa a gente pode viver essa cura, né? E aí, obviamente, a gente usava as coisas espirituais também, que era a nossa principal ferramenta, né, de cura. Mas tinha a questão pessoal, sabe? De trazer a pessoa para perto e a gente jantar junto com ela. A gente deixava os dois numa posição estratégica na mesa, sabe? Para que os dois ficavam um olhando para a cara do outro, assim. Sempre tendo esse objetivo de trazê-los para o confronto, né? Entre os dois. Então começou assim, 18 anos atrás, lá na nossa casa, lá no apartamento. A gente levava as pessoas para esses encontros. Queria falar uma coisa disso que ele trouxe, que eu acho que é bem legal, que eu nem lembrava disso mesmo, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu que era necessário, que é normalizar problemas no casamento. Por quê? Porque a gente começou dentro de um contexto de igreja. Então, há 18 anos atrás, a gente começou a igreja. Então,
daqui a pouco eu vou falar de alguns pontos aí que são marcos, né, no nosso trabalho com casais na igreja. Mas ele trouxe essa coisa que eu nem lembrava mais, que foi a primeira coisa que a gente identificou, que dentro da igreja, e eu acho que na sociedade de uma maneira geral, existe essa coisa de que a gente tem que mostrar que a gente está bem. E na igreja mais ainda, tipo assim, como assim um casal tem problema? Não pode. Principalmente uma pessoa que quer ter ministério, né, então ela não poderia. E a gente começou a normalizar isso e falar, gente, vocês são confiáveis, fazendo o que for, sendo líder do que for, desde que vocês assumam que estão com problemas. O que não pode é fingir que não tem problema. Por quê? Vocês podem, por exemplo, ser pastores, assumindo que vocês estão com problema no casamento e tratando, porque isso é normal. Agora, fingir que não. E eu acho que isso, em geral, saindo agora do universo da igreja, isso, em geral, é uma coisa muito comum. As pessoas, elas vão mantendo a imagem, né, do casamento, não fica chateado se alguém falar, olha, a gente não está bem, não quer pedir ajuda, né, não quer... Sempre na ideia da gente tem que resolver sozinho e a gente tem que mostrar para os outros que a gente está bem. Então, nessa época aí das mesas, que eu tinha até me esquecido, essa acho que era a principal questão. A gente trazia essa ideia de tá tudo bem vocês estarem passando por problemas. Só tem como ficar bom se isso for normalizado e tratado. Queria saber, nessas mesas que vocês faziam e fazem até hoje, e eu acho que o Casamento no Divã é um pouco dessa mesa, né, de vocês para as pessoas, né, para todo mundo que está fazendo, ser levado para esse lugar da leveza, né? Então, olha, é possível a gente mudar um casamento de uma forma leve. E eu queria saber qual era não sei se dá para falar mas para você e depois para você, qual é o maior problema? O que vocês mais viam de questão assim entre o casal quando vocês trazem essas pessoas para perto para poder, enfim, falar, aconselhar? Eu não sei se tem uma coisa assim. Eu acho que a primeira coisa é a questão da comunicação, de como é comunicado o problema, né? E a questão dos dois não terem clareza de que os dois estão tentando. Eu acho que essa é a principal coisa que, quando a gente traz numa mesa, os dois se olham e falam, porque nós dois estamos aqui, né? Então, nós dois estamos tentando. E olhar e ver a construção disso, porque eu falei, a gente fez um aulão, né? E eu falei sobre isso, sobre essas microferidas invisíveis. Essas microferidas invisíveis fazem com que as pessoas de repente olhem para o casamento como se ele estivesse muito pior do que ele realmente está. Porque principalmente quando fica tudo dentro. Quando a pessoa começa a falar e começa a colocar na mesa, às vezes ela fala, nossa, talvez não seja tão apocalíptico assim o que a gente está passando. E um também vê o lado do outro. Porque uma coisa é quando a gente está conversando assim, e outra coisa é quando a gente vai tentar explicar para uma outra pessoa, né, o que está acontecendo. Então a gente vê isso na mesa, e aí a gente, na maior parte das vezes, simplesmente traduz. Olha, o que ela está te dizendo é isso, isso, isso. Olha, o que ele está te dizendo é isso, isso, isso. Então, por isso que eu diria sobre comunicação. Eu acredito o seguinte, que quando o casal eles se unem e vão para a proposta do casamento, né, existe primeiramente a questão do nós precisamos dar certo. A gente precisa dar certo. Só que é um objetivo meio interno dos dois. E às vezes eles não falam um do outro. Mas na cabeça do homem, na cabeça da mulher, existe a questão do dar certo. Por quê? Porque houve o casamento? Houve. Então já estamos expostos. Então tem a questão da aparência, né? E eu gosto de falar os 4 pontos cardinais do medo do homem. Qual? Fracasso, fraqueza, fragilidade e falência. O homem pensa nisso, as coisas. Fracasso, fraqueza, fragilidade e falência. Ele não pode viver uma dessas coisas. É um medo que ele tem. Então,
dentro desse lugar, ele precisa segurar a onda dele. E aí ele se fecha, se blinda para tentar fazer as coisas acontecer. Mas só que não é assim. E ela tem as questões dela, a mulher tem as questões dela. Eu posso falar do homem, né? Porque, mas a mulher tem as questões dela e eles não se comunicam. E é por isso que a gente, quando senta na mesa, a gente tenta ficar traduzindo o que nós estamos vendo do lado de fora. Porque eles estão fechados dentro das questões deles. E às vezes sem comunicação entre eles, sabe? Tentando viver a vida deles, aliás, tentando fazer dar certo, exatamente por causa da expectativa que eles pensam que as pessoas têm da vida deles. Porque infelizmente o casamento está marcado com esse selo. Casou? Então vocês vão ter que ser felizes para sempre. Como é que vocês vão fazer? E infelizmente, o mundo, a sociedade, torce contra o casamento. Ué, não casou com o velho Grinaldo? Esperou, não casou virgem? Como é que é isso? Eu sabia, você está entendendo? E isso é uma atmosfera que fica olhando para o casal, esperando dar errado. Eu tenho um exemplo que a grande maioria das pessoas vão para um autódromo de carro de corrida, não para ver alguém ganhar ou alguém perder, mas para ver alguém se acidentar. Para o acidente ser espetacular. E o cara fica com o celular lá e fala, gente, você viu? Se não tem acidente nenhum, se não tem emoção nenhuma, não valeu. Infelizmente, a expectativa do mundo para o casamento é a explosão do casamento. Então, o cara ela entra querendo, não, então vamos nos blindar para que a gente não se exploda. E nessa, ele se fecha, ela se fecha, tenta tal. E a gente, quando bota na mesa, a Daniela fica, olha, está acontecendo isso, assim, assim, para ela. Aí eu falo para ele, está acontecendo assim, assim, assim. E os dois vão começando a se enxergar, a se olhar. E aí, quando a gente desbloqueia as visões, aí a gente envia-os para resolver isso, né? Mas é sempre isso. Eles chegam na mesa cheios desse medo e blindados. Às vezes nem fala do problema. Às vezes fala lá, nós estamos assim, mas eles estão inchados, né, de frustrações. Os caras estão mal. Mas por quê? Porque eles ficam nessa proteção, né, de uma imagem. Não, a gente tem que dar certo. Eu queria falar uma coisa disso, até para completar a pergunta anterior. Quando a gente começou essa dinâmica, a gente percebia a dinâmica, né, de trazer casais à mesa. Que nem era nada muito pensado, assim, mas acabava sendo na mesa. A gente começou a perceber esse padrão. Geralmente a mulher trazia o diagnóstico. Olha, o que está acontecendo é isso. E o cara lá quieto. Às vezes ele nem sabe. Tudo aquilo que ela está falando, ele oi. Por quê? Porque ele está tentando. Então aqui tem um ponto, que é uma coisa que eu acho que a gente mais precisa compreender. A mulher, ela é o feminino. E o feminino, ele é escuro. Não, isso aqui não tem nada de negativo, de sombrio, não é nesse sentido. Mas é no sentido de para dentro. Então, se eu falar para você, fecha o olho, o que vai acontecer? Ficou escuro. Isso é o feminino. O feminino é o que acontece quando você fecha o olho para dentro. Então, isso faz com que você não tenha clareza exatamente do que tem ali dentro. Por quê? Porque está escuro, né? E dentro desse escuro tem um lugar perfeito para as projeções dos meus maiores medos, e também quando esse lugar está curado, um útero, que também é escuro, gerando aquilo que ainda não é. Então, a verdade é que a mulher é o que não é do casal, e o homem é o que é. Por quê? Porque é aquilo que já está manifesto. O homem é a referência do real. O homem se relaciona a partir do real. O homem é o olho aberto, que não é, e a mulher é o olho fechado. E os dois têm que se relacionar dessa maneira. E a mulher, com o olho fechado, ela tem certeza de verdades que só existem na cabeça dela. E
de acordo com o feminino dela, de acordo com o quanto ela está curada ou não, do quanto ela compreende desses estágios. Por exemplo, a gente estava falando da tecelã e eu falei muito sobre esse aspecto, até já preparando para o casamento no divã, esse aspecto da mulher, do primeiro estágio da mulher se relacionar com o masculino, é ter certeza de que ele quer o sacrifício dela. Então, essa é a leitura da mulher. Ela sempre se prepara para o negativo. Ela sempre acha que ela está sendo explorada. Ela sempre vê pela perspectiva dela, que é sempre negativa. E ela não tem referência do real, porque é o homem que traz a referência do real. Dá um exemplo, estava conversando com ele hoje de manhã sobre isso, da minha filha Nanda, que agora dirige. E antes, ela, tipo assim, ela queria, meu pai me leva aqui. E às vezes eu falava, filha, pelo amor de Deus, o seu pai precisa descansar. Ele precisa ficar um dia, deixa ele ficar no Shabá um dia sem ter que dirigir. E ela ficava brava, revoltada. Agora ela dirige. E agora a maior fala dela é, nossa, como dirigir cansa. Nossa, eu não imaginava. Ou seja, ela teve uma referência do real. Então, vamos imaginar que fosse um casal, né? Aqui é mãe, filha e pai. Mas ele estava levando ela o tempo todo onde quer que ela fosse. Mas ela não tinha a noção nenhuma de que aquilo custava para ele. Nada do que ele fizesse era suficiente. Na lista dela só tem mas quando eu pedia para ele me levar no sábado em tal lugar, ele reclamava. Não tinha, 6 horas da manhã ele leva, ele busca na hora do almoço, se eu preciso ir no correio, ele não tinha nenhuma dessas coisas na conta. Até ela começar a dirigir. E falar, meu Deus, como cansa. Então, você entende o que acontece no casamento? Aquele homem está dirigindo. E para ele, eu tô aqui, cara. Tô aqui ouvindo você falar de mim. Você fala na minha cabeça de manhã, de tarde, de noite. Eu tô aqui dirigindo. E você não tem noção de que isso custa. Então, o homem é a referência do real. É o homem que tira a mulher da loucura dela. Sabe? É o homem que viabiliza o como é possível. Só que na minha cabeça eu falava assim, ele pintava a parede, eu falava, quero pôr o quadro, senão para saber se ficou bom. Ele falava, tem que esperar a parede secar. E eu falava, não, mas não dá para você pôr só tipo assim, só na frente, porque senão eu preciso saber se vai ficar bom. Então, quando o homem traz o real, é sempre frustrante. A gente sempre imagina uma coisa e quando a gente vê, fala, ficou bom, mas... Porque na minha cabeça... Então, quando o homem traz o real, a mulher se frustra, mas também amadurece. Então, o que eu quero dizer é que não tem como a gente não se frustrar, porque é o nosso processo de amadurecimento. E como é que a gente contribui nessa relação? A gente também, a partir desse útero, né, de possíveis realidades, a gente também fala, e se a gente fizesse tal coisa? E aí ele fala, será? E de repente a gente também o convida para arriscar, para experimentar, para o dentro, para o feminino. Pode ser uma soma maravilhosa. Agora vou juntar com a outra pergunta. Que é, quando a gente percebeu isso nos casais e percebeu, mas muitos, eles se fecham, principalmente os homens, porque eles querem se proteger, eles não têm como trazer essa vulnerabilidade. A gente começou a pensar em dinâmicas. Então, existia a questão da própria igreja, que ninguém fala, que problema? Lógico que não. Isso não tem problema, imagina, problema. Existia a resistência das coisas psicológicas e existia todo esse sistema de defesa que a gente está falando aqui. E aí a gente começou a pensar em como levar essas pessoas a contatarem essa realidade, sem ser tipo na mesa, na sessão de terapia. Porque pensa, a gente tinha lá, 500 pessoas, 200 casais, que nunca iam falar o que realmente estava acontecendo com eles. Como é que a gente ia trazer eles para essa realidade? Daí a gente começou a pensar em dinâmicas, para conduzir os casais. Fazia encontro de casais, inúmeros, né, meu amor? Encontro de casais. Inclusive, a gente dança. Não só... Comissão tipo a Bela e a Fera. A gente dançou valsa. A gente dançou valsa. Valsa. Já entrou dançando valsa. Eu já vi vários, mas a valsa... Eu estava sentado assim, olhando, falando, os caras estão dançando valsa. Isso. Sim, estavam dançando valsa. Sim. Fizemos todo mundo valsa. Tive que aprender a dançar valsa.
Eu tava com um vestidão roxo. A gente vê o tango hoje, hoje tá tranquilo, né? Sim, a gente já fez cada coisa nessas dinâmicas, eu tinha esquecido. E acontece o seguinte, acontece que o homem, por conta desses 4 pontos cardinais, vai esquecer, né? Não, que eu já, isso aqui, disso eu vou fazer um corte. Eu vou editar, vou colocar isso no Instagram. Não quer se expor. Ele não quer se expor. Você foi falando e eu fiquei pensando que todas essas coisas das quais eles têm medo são justamente as coisas que fazem eles se afastarem e que depois a gente vai lá e quer que eles... Mas eles estão no medo deles, né? Também nas questões deles, mas a gente acha que na verdade é contra nós. Ah, não, esse contra silêncio o relacionamento. É contra mim. Contra o relacionamento. E a mulher, quando fala com ele se sente cobrado. Pô, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Então, quer dizer, existe uma coisa terrível. Mas por causa do quê? Por causa da necessidade de mostrar performance. O homem, ele precisa ser performático. Então, por exemplo, ir num encontro desse, o que eu vou fazer lá? Eu sei da minha vida, eu sei da minha... Quem cuida da minha casa sou eu. Ninguém sabe a realidade que eu vivo aqui. Que é essa coisa do pé no chão, né? Do estar olhando enquanto a mulher está dentro, sentindo, né? E querendo viver coisas de olho fechado, ele está de olho aberto, falando, abre o olho, mulher, sabe? Não sei o que. O que é esse performático? Performance é, ó como eu sou bom, ó como eu me dei bem na vida. Porque é uma cultura masculina, essa competição, sabe? Infelizmente compete às vezes até com a mulher. E quando a mulher entra no masculino e começa também a ser uma mulher competitiva, aí o casamento vira um ringue, né? Vira um octógono, emocionalmente falando. Então, por quê? Porque o homem tem... E se porventura essa mulher falar, achar que é mais que eu, e entra numa competição real com esse homem, meu Deus, a tendência é o homem fazer o quê? Diminuir por causa de uma cultura. Não, quando a mulher, quando ela pode ver, elas são diretoras, são presidentes e tal. E vem essa história de falar, não, o homem não gosta de se relacionar com uma mulher mais forte que ele. Mas a questão não é que existe a mulher mais forte. Não é isso. Eles são iguais. Todo mundo é igual. A questão é que ela se apega nessa necessidade de sobreviver àquilo. E ele fala, então, se ela está querendo vir para cima, eu não vou para cima dela, então eu vou me recolher. Aliás, não vou nem me relacionar. Vai para outro lugar. Se está num casamento, vai para o videogame, vai para o bar com os amigos, vai para o futebol. Você está entendendo? Por quê? Porque talvez lá no videogame ele mostra performance. No futebol tem chance de mostrar performance. Porque ele precisa para ele mesmo. É a fantasia dela, né? No caso. Você está entendendo como é que são as coisas? Então, assim, quando a gente percebe, quando a gente vê esse homem nesses 4 pontos cardinais, fazendo tudo para não viver essas realidades, essas 4 realidades, a gente, infelizmente, vê esse homem se calando e não participando dessas coisas que podem trazer para todo mundo ver um lado frágil, um lado ridículo, um lado idiota, um lado o cara não sabe. Ele não se expõe, não fica. Agora eu vou fazer uma pergunta. Acho que é a pergunta que toda mulher gostaria de fazer para o seu marido, né? Então, você está aqui representando todos os homens para a gente poder entender, né? O homem está nesse lugar, ele está nesses... De repente, 3 desses pontos ele não chegou, 2 desses pontos, 1 desses pontos, 4, enfim. O que a mulher faz nessa hora, né? Porque a gente... fala do público do terapia, que nós estamos aqui em família, a gente vai fazer o quê? A tendência é ficar, falar dos cursos, falar das coisas que a gente aprende, terapizar, né? Às vezes não por má intenção, mas porque eu aprendi isso, ouvi isso no curso, às vezes por reconhecer nele alguma coisa que a gente aprendeu, que a gente já viveu, cura. E às vezes não é nada disso que vocês querem, né? Às vezes vocês não querem nada disso. O que o homem precisa da mulher quando ele tá nesse lugar de me fechei, porque não tô nessa performance, porque não tô conseguindo, porque não tô bem? Olha, primeiro ela precisa saber o time, né? Ter essa noção do time dele. Eu sei que é uma coisa... O homem, naturalmente, ele é egoísta, né? Ele
Então ela tem que sacar isso. Primeiro ela tem que entrar no relacionamento sabendo que naturalmente existe o egoísmo masculino que é isso. Vai fazer o quê? É isso. Então quando ela está numa situação dessa, que ele começou a se fechar, o que ela vai fazer? Então primeiro, ele precisa perceber que ela está aberta, ou que ela está aberta para escutá-lo. Posso falar uma coisa que eu acho que vai ajudar essa compreensão? Vou voltar um pouco a fita para a gente pensar no que a mulher contribui para que esse homem se feche. Ah, porque é uma história, Então, né? Começa por aí, né? Começa por aí, porque daí eu acho que fica mais claro para... não chega no resultado final, né? O que vai fazer? O que dá pra evitar, chega, né? Mas ela consegue entender o porquê. Porque quando esse homem está fechado, ela se entende rejeitada. Uhum. Ela entende, quando o homem se fecha, ela entende que o homem não está investindo na relação e nela. O que ela não entende é que ele está se afastando justamente para proteger a relação. Mas ela não entende isso. Então, esse homem, se ele não quisesse, ele simplesmente abre a porta e sai. Mas ele, ao invés de abrir a porta e sair, ele se recolhe no outro quarto no videogame. E aí ela fala, se ele gostasse, ele está no videogame, ele está não sei o quê. Não, ele está na casa. Ele está no relacionamento. Ele está ali. Ele está lutando pelo relacionamento. Parece uma loucura isso. Ele está lutando pelo relacionamento. A forma dele não desistir é permanecer silencioso, é permanecer fechado. É uma loucura a cabeça do homem nesse sentido, mas vai ficar mais claro agora no que eu vou falar. O que acontece? Ele falou aqui os 4 pontos cardinais, né? Eu vou trocar isso, simplificar numa palavra que é validação. O que um homem precisa em um relacionamento? Validação. Então, o que acontece? Quando ele está investindo no relacionamento, ele está fazendo coisas. Só que a mulher, ela está ferida. Ela já vem ferida de fábrica, né? A gente, no caso, já vem ferida de fábrica. E a gente tem medo de se entregar. E o real que esse homem oferece é bonitinho, mas é pouco. Ele tem que entender que é pouco. Então, ele já chega devendo, né? Ele já chega devendo. Então, por quê? Porque essa mulher precisa se familiarizar com o real. O pacato cidadão é esforçadinho, mas, gente, ele está longe de ser o príncipe, né? Então, a gente passa essa mensagem o tempo inteiro. E com medo de se entregar para esse homem real e que, tipo assim, não corresponde à nossa expectativa. Então, eu vou contar um caso aqui que eu acho que vai ilustrar e vou costurar com isso. Quando a gente estava começando a namorar, ele comprou um presente para mim que era uma máquina fotográfica digital. Que, tipo assim, ninguém tinha. Era um negócio assim. E ele foi, conversou com um amigo, não sei o quê, e apareceu para me dar aquele presente. Me deu o presente. Eu falei, legal. E fechei a cara. Por quê? Minha cabeça? Irresponsável. Porque não sei o quê, porque ele estava lidando com várias coisas da vida dele que ele tinha que botar em ordem. E na minha cabeça você tem que botar um monte de coisa em ordem. Você vem e me compra um negócio desse? Vocês podem ver o horror que é isso? Porque ele estava falando para mim, você é minha prioridade. Eu quero proporcionar coisas para você. Independente de qualquer coisa, eu estou tentando te passar uma mensagem. Se eu puder, eu vou te dar um mundo. Era para eu pular no pescoço dele e dar um beijo de língua demorado. Mas eu tinha condição de fazer isso? Logicamente que não. Patrocinado pela... Não tinha. E eu mudei rápido? Não, é uma vida. É uma vida fazendo isso. A gente conversa muito sobre isso. Porque absolutamente tudo que existe de mais legal na minha vida, ele insistiu e eu ataquei ele por isso. Um exemplo, a Muffy. Ele queria
a Cacau precisa de uma companhia. E eu, não, porque não sei o quê. E eu fiz esse não. Olha, e sempre com esse olhar de você é inconsequente, você é irresponsável. Por quê? A minha necessidade é qual? Segurança. Então, tudo, por exemplo, vamos comprar casa na praia. Mas é muito cedo, porque a gente precisa ter o dinheiro guardado, porque e não sei o quê. E ele já entrou na casa filmando. Aqui vai ser a churrasqueira, aqui vai ser não sei o quê. E eu já tava grudada na parede igual uma lagartixa e olhando pra ele assim. Porque pra ele tudo é fácil. Porque... Gente, aqui, o terapia. Eu passei mais de 1 ano dizendo, não tem necessidade. Pra quê? Nessa salinha aqui que eu estou, é mais do que suficiente. A gente não precisa de uma... Entende? Então, o que eu estou tentando mostrar é, todo mundo me vê ali na frente da câmera falando, cabe mais, cabe mais, cabe mais. Mas, o mais que ele sempre tenta me proporcionar, ele sempre apanha no octógono. Só que ele sabe. Ele vira pra você e fala, cabe mais? Cabe mais. Não, ele espera o... Entendeu? Ele fica ali, ó. Ele fica ali. Aí depois eu... Eu levanto igual o Rock, sabe? O Rock Bowl. Dani. Daí eu falo... Tá bom. Se você acha... E depois eu falo, mano, se eu te amo, não sei. Aí depois, 5 anos depois eu falo, meu amor, muito obrigada. Porque se não fosse você, a gente não teria nada de tão legal. Então, só que a gente tem esse relacionamento. Isso, eu fui descobrindo, conforme eu fui descobrindo, eu fui contando pra ele. Mas no início, por exemplo, no episódio Máquina Fotográfica, eu não sabia. Eu achei que eu estava certa. Durante anos. E o que foi acontecendo com ele? Ele foi recuando. Claro, cada investida é uma sentença de insuficiência. Então, eu sei que é difícil, mas é a verdade. Então, o que nós precisamos entender? Que o homem, ele não se fecha porque ele não está interessado. Ele se fecha porque ele está apanhando e ainda te ama. E ele não vai te bater de volta, porque ele ainda te ama. Então ele faz o quê? Ele para. Então, na dinâmica do relacionamento, é como se fosse uma luta. A gente vai e a gente dá vários socos na cara dele. Mas ele fala, eu não vou bater em mulher. Vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto. Eu vou me retirar. Não vou atacar de volta. Eu não vou atacar de volta. Mas aí tem um problema sério. Conforme a base de caráter desse homem, o homem... com a base de caráter saudável, né, ele se retira dessa forma. Dependendo do problema de caráter desse homem, ele se retira. Mas ele se retira com uma mensagem. Eu falei. Lembra das 4? Eu falei. Mas eu não preciso falhar. Então ele sai. E busca validação em outro lugar. Esse é o problema. Não preciso que ninguém diga que eu falhei, né? Você entendeu? Então vou buscar validação. Isso aqui não é uma justificativa, porque, né? Mas estou dizendo que é isso que acontece. E às vezes o cabra fica no casamento, mas fica buscando validação em outro lugar. Às vezes é no futebol mesmo. Então, quer dizer, vai e você é bom pra caramba, hein, cara, pô, joga pra caramba, hein? Ele está ouvindo validação. Só que é o seguinte, não passa o final de semana com a mulher. Não passa, ele passa olhando para futebol, no final de semana ele vai jogar com os amigos, e de vez em quando sai com a mulher para ir na casa da mãe, para ir no salão, não sei o quê. Mas por quê? Porque ali junto com ela, ele já está fechado. Como ela falou que a mulher já vem de fábrica ferida, o homem já vem de fábrica egoísta, fechado. Ele já vem de fábrica assim. Então, imagina só, de repente acontece esse tipo de coisa, se ele não tem uma base sólida. Primeiro, se ele não tem o Espírito de Deus, que segura, porque o Espírito de Deus ajuda bastante. Eu ia perguntar isso, eu ia falar, e esse homem que não tem essa base sólida? Então, se ele não tem a base sólida, ele vai procurar validação em outro lugar. Né? Primeiro que ele vai detonar, aqui dentro, ele vai detonar essa mulher. Ela é uma bruxa. O que eu fiz na minha vida? Meus amigos me avisaram, minha mãe me avisou. Aí vem um monte de coisas que ele falou, pô, o que eu estou fazendo? Só que como ele não pode sair, porque ele não pode também falhar
na aparência casamento, né? Porque afinal de contas, né, todo mundo viu casar, todo mundo casei lá na Nossa Senhora do Brasil, gastei uma grana, tal, não sei o que, eu sou um cara bem sucedido, como assim? Então ele mantém essa aparência, mas na sombra ele vai lá para ser validado no pé do ouvido. Olha que sério. Entendeu? Ai, você é muito... Ai, olha... Sabe? É impressionante esse... É o que justifica também. Eu lembro uma vez, a gente, há muitos anos, uma padaria que a gente tomava café lá no apartamento, que a gente viu um cara bem mais velho chegando com uma menina, assim, e a gente começou a conversar. O que acontece? Por quê? Isso faz, sei lá, 17 anos, né? E a gente começou a conversar sobre isso. Por que os homens mais velhos, chega uma hora, na crise da meia-idade, eles falam, não dá, eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui só ouvindo que eu não faço nada direito, né? Eu quero viver minha vida. Inclusive porque ele tem um tempo de vida sexual útil, né? Porque a mulher não, mas ele sim. E aí ele fala, não vou. Porque a mulher vai entrando numa amargura, num peso, num negócio, e aí ele fica ali, até que de repente os filhos conseguem... Bom, tá, beleza, eles vão conseguir entender, e ele vai embora. E ele vai embora e vai ficar com uma mulher mais jovem. Agora, por que mais jovem? Porque ele é um egoísta? Não. Porque ele é safado? Não. Porque essa mulher mais jovem admira ele. Porque essa mulher mais jovem, ela não tem tanta amargura, e aquilo que ele fala, muitas vezes, que ele aprendeu com aquela mulher, para ela é, uau, que homem maduro, que homem não sei o quê. E ele fala, gente, era só isso que eu queria, validação. Eu não tive, nada do que eu fiz jamais era bom o suficiente. Na visão do homem, é importante vocês saberem disso. Essa mulher amargurada, você sabe que a amargura, segundo a Bíblia, a amargura contagia. Essa mulher amargurada, então, primeiro ela adoece por dentro e começa a refletir fora. Ela vira um tanque de guerra. Então ela vai virando ela vai ficando assexuada, porque ela não quer também ficar com aquele moço, porque ela não admira mais ele, então reclama, não sei o que, e ela vai ficando daquele jeito. E tudo bem, vai ficando daquele jeito, imagine um tanque de guerra. Não ri mais das piadas dele. Dura, ele faz, né? Piada, Dura, ela faz. Você entendeu? Ficando um tanque de guerra. Eu falo por experiência própria, eu vivi isso vendo os meus pais. E ela vai se fechando, a ponto desse casal não se olhar mais. Aí, de repente, o cara dorme na sala, dorme no quarto da filha, porque a filha já casou, foi embora, então ele dorme no quarto da filha, transforma o quarto da filha no quarto dele, para assistir o futebol, para comer os negócios dele, e ela dorme sozinha na cama. Ou, ao contrário, mas existe uma separação dentro do relacionamento real, e é isso mesmo. Se quiser, dorme aí e tal, não sei o que, arruma a sua comida, não sei o que. Por quê? Porque como não existe mais admiração, não existe mais esse relacionamento de troca. Trocam farpas, trocam mísseis e bombas, um para o outro. Na verdade, mais ela, porque como ela tem mais argumento, né, e ele está fechado, o homem não tem muito argumento, gente. O homem não sabe isso. Não tem muito... A mulher fala um negócio e ele... Tu pensa rápido e responde. Ele não tem muito essa habilidade. Ela fala um negócio que fere ele. Em vez de ele responder na inteligência, são poucos que fazem isso. Eles não respondem. Mas também entram numa amargura e não querem nem olhar mais para a cara daquela mulher. E fica aquela guerra dentro de casa. Mas por quê? Porque falta a validação. E a validação ela vem através do quê? Do time, como eu comecei a falar, e da comunicação. De uma comunicação sincera, clara. Uma comunicação até real. Afonso, eu tô triste com você. Mas por que acontece, mulher? Tô triste porque aconteceu isso. Chama o cara pelo nome, sabe? E aí, ô Matilde, o que acontece? Olha só os nomes. E aí começa uma comunicação. Por quê? Porque
ela foi lá e chamou a atenção dele, chamando ele pelo nome. Não, ô, isso aqui, deixa eu dar um toquinho, por favor, aqui, vocês casais aqui. Ô pai, ô mãe, não façam isso. Não façam isso. No mínimo, ô bem. No mínimo, bem. Mas ô pai, ô mãe, ô filho, por favor, não façam isso. Ô bebê, bebê. Pela mulher, não chame o seu marido de bebê. Por favor. E o comandante, o meu amor, no mínimo. Gata. Ou chama pelo nome. Ou fulano, ciclano. Mas sai desse lugar, sabe? Por quê? Porque nesse momento de gravidade do relacionamento, vocês precisam se chamar pelo nome. Para que vocês possam se reconhecer. Tipo assim, Afonso. Tipo assim, eu casei com o Afonso. O Matilde, eu casei com a Matilde. Ela tem um nome. Aí você tira tudo aquilo que você que você veio chamando ela e que foi descaracterizando essa questão romântica. Sabe? Para resolver esse assunto. Chama pelo nome. Vamos conversar. Você sabe que, em particular aqui, eu comecei a namorar com Daniela e foi automático que eu comecei a chamar ela de Pretinho. Ô Pretinho, ô Pretinho, ô Pretinho, ô Pretinho, ô Pretinho. E aí, meus amigos ao redor começaram a chamar as suas esposas e namoradas e noivos de Pretinho. Aí eu parei. Falei, não. Aí comecei. Hoje eu chamo ela de Daniela, o meu amor, não sei o quê. Por quê? Pra gente ter essa coisa nossa, sabe? Porque também não tem problema nenhum. O Mas eu sei que é pra mim. O Dani, o meu amor, eu sei que é pra ela. Sabe? Pra quê? Pra ter essa chave da comunicação. Você tá entendendo? Mais precisa. Aí voltando à pergunta, né? Ela precisa ter o time e falar, chamar ele pelo nome e falar, vamos conversar. Vamos conversar. Mas nesse lugar, vamos conversar. Não, a gente precisa conversar, né? Isso não funciona. A gente não... Porque o homem vai falar, não, a gente não precisa conversar, a gente não tem nada para falar. Sério? A gente precisa conversar. Olha, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, hein? Não. A gente não tem que conversar. O homem vai pensar, tem que conversar, não quero conversar. Por causa dessa né? Vamos conversar. Que diferença. Vamos. Porque, uma dica. Vamos conversar. Esse vamos conversar chama o homem pro pau. Chama o adulto pro pau. Você entende? Vamos conversar? Porque se o cara falar, não, ele vai falar, caramba. Ela falou pra gente conversar. Como não? Vamos conversar? E aí começa. E aí tem a conversa. Posso falar uma coisa que eu acho legal também aqui, né? Considerando esse homem que está fechado, tá? Esse homem que está fechado e essa mulher que caiu em si de falar, realmente, cara, eu sou uma metralhadora ambulante de crítica. A única coisa que eu faço é dizer para esse homem que ele é insuficiente o tempo todo. Então, e aí eu me dou conta disso e quero retomar. E aí existe uma coisa que assim, você saber, por exemplo, coisas que a gente critica, que não são legais. E, em geral, a gente tem razão no que a gente fala, mas o ponto não é esse. Um exemplo. Uma comida que é porcaria, por exemplo, salgadinho. Por exemplo, ele tinha uma coisa que era groselha e paçoca. E eu falava, pelo amor de Deus, o açúcar, quantidade de açúcar, etc, etc. Mas existe uma coisa que não é por causa disso, é por causa de saúde, né? Ele falava, pelo amor de Deus, você não pode ficar tomando groselha. Groselha, bom, enfim. Mas groselha era o que era dele. O cara gosta de groselha. Então, beleza. Eu entendi. Como é que eu posso dizer pra ele que eu amo quem ele realmente é? Comprando groselha. Dizendo pra ele, olha, eu não vou te amar só quando você mudar. Eu amo você e eu respeito esse seu momento salgadinho. Ou esse seu momento, no caso dele, era a Fórmula 1.
assistir Fórmula 1. O outro é futebol, o outro é sei lá o que, o outro é videogame, o outro é não sei o que. E, no fundo, sempre existe a mensagem, e a mulher tem isso de... O problema não é a Fórmula 1, o problema é, eu não quero que você tenha nenhum outro interesse na vida a não ser eu. Essa é a mensagem, na verdade. Eu quero que você largue tudo aquilo que te dá prazer, sabe? Além, porque afinal tem os nossos filhos, tem a nossa casa. E a gente tem que meio que acordar e falar, meu cara precisa do momento Fórmula 1. E eu preciso dizer pra ele que eu ainda amo, né? Essa pessoa. Então, a gente tem que arranjar uma forma de passar essa mensagem. Porque às vezes esse vamos conversar não cabe ainda. É o time, né? Esse timing. A gente precisa passar uma mensagem de paz antes. Então a gente envia a groselha com a bandeira branca, assim, falando, olha, tá tudo bem. Ou, eu fiz a sobremesa que você gosta. Ou, sabe, sabe, assim, vou deixar você em paz para você assistir. Vou pegar as crianças, quem tem filho pequeno, né? Às vezes de falar, eu vou ficar para você poder assistir sua Fórmula 1 em silêncio. Sabe? E aí essa é uma comunicação de aceitação, de uma bandeira de paz, uma coisa, antes de poder chegar nesse lugar de vamos conversar. Olha, é muito importante a gente entender também o seguinte, tem o time, mas também tem a questão da maturidade, né? O amadurecimento, né? Desse homem e dessa mulher, né? Por exemplo, hoje eu não tomo mais groselha. Não porque ela mandou parar de tomar groselha, mas porque eu prefiro tomar um vinho, vinho bom. Percebe? O paladar infantil foi amadurecendo para virar um vinho bom. Né? Eu prefiro gastar um tempo com uma taça com ela. Quer dizer, porque tá junto, sabe? Porque é maduro, é adulto, é social, é sociável, é uma delícia. O resultado, então, depois do vinho aleluia, glória a Deus, né? Aleluia. Então, mas é porque é isso, o casamento é isso, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai socializar se eu, por exemplo, falo assim, dá uma groselha pra mim aí, entendeu? Mas não é por causa da groselha, porque fazia mal, porque foi mudando, eu fui mudando dentro. Mas o que é que me fez mudar? Querer ficar com ela. Por quê? Porque quando ela percebeu isso, ela comprava groselha, tá melhor. E eu, beleza, acho que aí foi parando isso. Eu falei, acho que não faz mais sentido. Foi trocando o paladar por causa da troca, né? A maturidade foi chegando, foi acontecendo. As comidas que ela faz são comidas deliciosas, não combinam com groselha, sabe? Sabe o que é engraçado? Porque o que ela tá falando? Que eu quero que o interesse dele seja eu. E você falando que da maneira como ela, não, vamos comprando groselha pra você, vai tomando groselha e tá tudo bem. Você chegou nessa conclusão que não, eu quero ela. Você tá entendendo? E o que ela gosta? Por exemplo, no começo do nosso namoro, na verdade a gente não era namorado ainda. A gente não era namorado ainda. Aí a gente tava na ciranda e tal, né? Aquela coisa, ela, vamos no shopping, vamos no shopping. Fomos no shopping. Aí chegou lá no shopping, na praça de alimentação, ela foi lá e pediu um japonês. E pá, botou o japonês. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, não, eu vou comer esse negócio. Comer japonês é comida de negrão. Eu falava, sou negrão, gosto de feijoada, que é comida japonesa. O negócio é feijuca. E ela, pum, botou. E falou, você já comeu? Eu falei, não, já comeu? Eu falei, não comi não. Eu peguei um negocinho, não sei o que eu não lembro o que eu peguei. Foi tão traumático que eu não lembro o que eu peguei. Ela falou assim, você quer experimentar? Eu falei, não, obrigado. Não, experimenta. Aí eu pensei, eu tô nesse jogo de conquistar. Ela tá me oferecendo. Se eu não... Como é que vai ser isso aí? Não dá pra falar não agora. Ué, ela, peraí. Pegou, achei e vai. E botou aquele sal. O cru, né? O cru. Claro. Botou aquele defunto, né? No meu, naquele dos 2 pauzinhos. E eu fui olhando para aquela, porque a carne vem tremendo, né? Eu fui olhando para aquela carne assim. Ela. Vai, engole. E aquela rodando na minha boca. E eu falei, santo Deus.
Aqui, né? Não vai engolir. Não. Eu não sabia o que era a língua e o que era o salmão. Não sabia, eram as duas coisas moles. E não conseguia engolir grande, engolir inteiro, porque era grande o pedaço, né? E eu falei, santo Deus, e agora? Que eu... Ela falou, pode colocar aqui. Ela pegou. Eu peguei um guardanapo e falei, ó, se qualquer coisa você corta. E eu falei, não posso agora, porque eu supiei esse defunto na moça, né, bicho? O que aconteceu? Eu engoli? Você fez. Olha. Eu falei, quer Coca-Cola? Ó, ele não tomava Coca-Cola, não tomava café, nada, não comia japonês, nada. Então, o que acontece? Hoje, a nossa refeição mais poderosa é o japonês. Eu amo o japonês. Mas o que aconteceu? Eu queria ela. Eu queria ficar perto. Você entendeu? E ela deu um tempo. Ela deu esse tempo pra mim. Ela não falou, você tem que comer japonês. Como assim? Come... Ai, come frouxo, sabe aquela coisa? Não, ela não entrou nessa. Ela simplesmente falou, poxa, ele ainda não gosta de japonês. E eu falei, mas hoje... Mas por que isso acontece? Por causa do time. Eu acho que a mensagem mais legal aqui é... Porque quando você fala, eu queria ela, as mulheres ficam bravas em casa. Porque elas querem ver isso no marido, sabe? Elas falam, não, mas tá... E o que eu acho que é determinante nisso é a gente entender que nós somos as pacificadoras. Porque o ataque começa em nós. A gente não sabe. Não tô atacando. Se você botar a mão na consciência, você vai falar, tô sim, desde o primeiro dia, não faço outra coisa na vida, senão apontar o dedo na vida desse homem. É importante a gente aqui nesse quer dizer, porque como eu faço parte das produções aqui, assim, né, e vejo alguns comentários, normalmente, grande parte, assim, algumas pessoas, algumas mulheres falam que a Daniela fica defendendo os homens. Fala que eu sou machista, né? Mas não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É sobre as partes que são diferentes e que precisam ser ajustadas dentro. É uma coisa, ajustes internos para que a gente possa, sabe, se encaixar, né? Então, isso que ela está falando é uma questão de encaixe. E eu sei que o homem também tem as suas mancadas, muitas mancadas. Inclusive, essa coisa de estar blindado, estar fechado, isso é terrível. Um cara que não conversa, como assim um cara que não conversa dentro de casa? Eu casei com uma porta. E o cara é uma porta mesmo. E fechada ainda. Né? Ou seja, então o cara vai ter que também ter uma disposição, disponibilidade para ser uma porta, pelo menos uma porta aberta. Pelo menos. Mas começar a treinar esse relacionamento. Pô, eu vim fechado pro relacionamento porque a gente veio de fábrica assim. Mas dá pra gente mudar. Dá pra gente fazer uma tunagem. Dá pra tunar, né? Isso eu quero tunar. É quando você deixa o carro mais... Você dá uma mexida no carro, né? Deixa ele tunado. Ou seja, você coloca uns adesivos, coloca uns como chama? Acessórios, né? Coloca um som legal, sabe? Então, quer dizer, esse cara, ele pode simplesmente se disponibilizar em se moldar para aquele relacionamento. Ele, na verdade, ele precisa fazer isso. O homem precisa, inclusive, amadurecer. Né? Tem uma pergunta que eu acho que vai vir, que pergunta, o homem, a pergunta é, o homem demora mais para amadurecer? Sim, demora mais. Isso é uma realidade, demora mais. Então, por isso do time, porque como a mulher ela amadurece rápido, por causa de um monte de coisa, o homem ainda está... E a gente acha que casou, alinhou o amadurecimento. Nunca, né? Não, nunca. É difícil. Uma vez a gente foi numa ministração para casais, num resort aí, Poços de Caldas, não lembro. E a gente estava ministrando para muitos casais inclusive mais velhos que a gente. E uma coisa que a Dani trouxe, usando a Bíblia, foi sobre essa questão da Adão, Eva, e o que Eva era, né, e o que Adão era, e que Eva era uma buscadora, como uma mulher é uma buscadora. Ela está sempre, tanto é que ela conversou com a serpente, ela estava trocando ideia, ela estava, enquanto o homem, onde é que ele estava? E aí ela falou assim, então, mulheres, entendam que às vezes quando você está indo, você olha para o lado, ele está um pouco recuado, faz o seguinte, desacelera e dá uma recuada. Vai para trás um pouquinho.
porque esse é o ritmo deles. E eu achei aquilo muito respeitoso. Achei demais de respeitoso. Porque é isso, gente. Não adianta. Não adianta. O homem é isso aí. Só que eu quero dizer para os homens que estão assistindo, corre atrás também, amigo. Não fica só porque você tem um ritmo menor. Não, faz o seguinte. Queira estar, né? Queira fazer parte. Queira amadurecer. Queira amadurecer. É isso que eu posso falar para vocês aqui que estão assistindo. E para as mulheres, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês puderem serem pacientes, segura, dá uma segurada. Não sei se eu posso falar assim. Eu acho que a gente está colocando num contexto onde os dois estão dentro do relacionamento ainda. Tá? Para que serve o que nós estamos falando? Para quando os dois ainda estão dentro do relacionamento. Aí, então vale a pena. Mesa, né? Falou, sentaram lá à mesa e estão lá, assim, aqui eu ainda eu tô num contexto que os dois estão dentro de casa, sabe? Já estão meio que mais de lado, né? Quase de costas, mas estão dentro de casa. O que é possível ainda se fazer? É sobre isso que a gente está colocando aqui. Eu acho que a gente precisa saber que o casamento só tem chance real de crescer forte depois da poda. Então é mais ou menos assim, a gente compra uma planta na floricultura, ela sempre está florida. Aqui eu frequento muito esses lugares, então é uma cena que eu tenho muito clara. Existe a floricultura, o lugar das plantas, e existe o fundo, que é onde as plantas estão sendo cuidadas até florescerem. Quando elas florescem, elas são trazidas para frente da floricultura para vender. Então, quando a gente compra, ela está florida. Não é o melhor momento da gente comprar, óbvio, porque aquela florada vai acabar e você vai ficar com uma planta. O ideal é você comprar aquela que vai florir. Mas quando você tem intimidade, como a gente tem, ele, na verdade, sempre faz amizade com os donos dos negócios. Então, nessas, lembra da Maria, que a gente tinha liberdade de ir lá no fundo, no hospital da planta, que é onde ela está multiplicando, onde ela está sendo cuidada, etc. Agora, a maior parte das pessoas compra aquela, que linda, vou levar para minha casa, toda florida. Ela vai durar 2 semanas e aí ela vai ficar horrível. E aí a pessoa não sabe cuidar, não sabe. E ela vai demorar 1 ano para florescer de novo. Então, todo relacionamento passa por isso. Logo depois que você comprou, vai acabar a flor. E aí você vai falar o quê? Mas é isso? Casamento é isso? E aí chega a hora que tem que ter poda e tem que ter adubo. E aí você tem que descobrir. Você não pode desistir da planta porque ela não deu certo. De repente ela não deu certo naquele cômodo. Eu tenho várias plantas aqui na minha casa que quase morreram em vários lugares. Uma delas, por exemplo, está na cozinha ali. Ela está maravilhosa. Mas ela quase morreu durante anos em muitos lugares. Porque eu não tinha achado lugar para ela. Para não desistir dela. Então, a gente... É só depois da poda, é isso que eu quero dizer. É só depois da decepção. É só depois do fim das projeções. Que a gente olha e fala, bom, vamos podar, vamos tirar tudo o que não é. E vai ficar só uma coisa, que é o quê? Nós dois estamos aqui ainda. O que a gente vai fazer? Bom, agora tem que adubar. Agora tem que isso, agora tem que aquilo. Mas a primeira vez que a planta florir... Nossa, é um negócio que acontece dentro dos dois. Assim, a gente fala, meu... e aí começa a crescer forte. E a maior parte das pessoas não está disposta a esse trabalho. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o homem, nesse caso, né, que é o que eu vim representar aqui, ele, vou usar o exemplo das flores, né, você compra flor, né, então é esse casamento bonito, não sei o quê, só que vai cair aquelas flores, né, aquele vaso vai ficar murcho, feio, mirrado, né, horrível, vai ficar esquisito. A tendência do homem é quando olhar para o esquisito, passar batido. E às vezes deixar secar no sol. E quando secar e ficar esturricado, o que o homem faz normalmente? Joga fora. Por quê? Porque é um retrato de fracasso. Exatamente. Né? Aquilo reflete... Puxa, fracassei. Os cardinais, né? Fracassei. Então ele vai lá e passa batido, não quer mais contato, não quer mais relacionamento com aquele, entre aspas, casamento, que está murcho, está esquisito, está esturricado. Pô, mas o homem não podia pegar uma tesoura, podar, tal. Ele não tem o interno para fazer isso, gente. Ele não tem esse recurso interno para
Ele não tem, o feminino dele é muito imaturo. E eu acho que é aí que as coisas acontecem, né? A mulher, ela cobra que ele tenha, porque tem que ter uma coisa que não é dele. Não é dele, não, a gente não tem esse recurso. Mas a mulher, ela quer. E ela briga nesse lugar, né? É insensível, não tem sensibilidade. Eu tenho uma brincadeira com os homens que a gente conversa na nossa igreja e fala assim, porque o homem é terrível, porque posso falar, enquanto a mulher está lá, tá toda bonita, se arruma, não sei o quê. O homem tá com a unha do pé grande. O cara não tá nem aí, bicho. O cara tá com a unha do pé grande. Às vezes vai sair, ela se veste, ele vai e bota uma bermuda, bota uma camisa. Por quê? Porque, infelizmente, esse recurso interno para falar, pô, eu preciso chegar na altura ali para poder ficar equilibrado, e não tem. Aí você fala, é porque o homem é prático, o homem é relaxado. Não, o problema é que o homem não treina muito essa questão interna. É uma luta minha, por exemplo. Eu já fui terapeuta, né, de constelação. Posso falar muito, assim, atendi poucos homens, porque os caras vão buscar. E não vão buscar essa coisa do, peraí, eu tenho que buscar lá no interno a tesoura, o fertilizante, a luvinha para poder cuidar dessa plantinha que está... Ah, não, isso é muita frescura. Você entendeu? E aí passa batido. O que é mais fácil? Secou? Joga fora. E não liga mais. E se pá, troca, né? Porque, infelizmente, é o recurso do homem ficar se validando, sabe? E a mulher tá lá, bicho, esperando. Porque o casamento é feito a dois. Então, se ela tá assim, bom, eu vou resgatar. Esse é o mundo ideal, né? Se ela tá virando um tanque de guerra, esse homem tem que falar, oxe, você vai. Não, você não é isso. Não é, foi com essa mulher que eu casei, hein? Já pensou? Se tivesse essa verdade, se tivesse essa liberdade, mas não tem. O homem, eu falei aqui, o homem é o real. O homem também é o limite. Mas eu quero falar uma coisa antes, que eu acho que é uma chave importante. A chave para abrir a porta do homem é validação. Em todos os sentidos. Eu assisto muito ele conversando com as pessoas. Então, ele chega num lugar. Daí ele olha, ele fala, meu, que carro maravilhoso. O cara já faz, uau, você gostou? Já virou melhor amigo. Por quê? Porque ele sempre, quando ele vai ministrar aos homens, ele sempre traz alguma coisa que esses homens se sintam reconhecidos, validados. E aí, depois de validados, eles podem se abrir para, de repente, um ajuste. Mas, primeiro, nossa, que carrão, nossa, que isso, nossa, que aquilo. Nós não temos essa maneira esse approach, né? Essa maneira de se achegar aos homens. A nossa abordagem, ela é sempre crítica. E a gente acha que é construtiva, a gente acha que é um investimento. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho importante a gente colocar, que essa chave para o homem é a validação. A mulher tem que aprender a se achegar validando, ou no mínimo receptiva, porque às vezes ele faz um movimento que você fala, sério? Agora? Ou você acha que isso daí vai resolver? É o que é possível. E aí, se a gente é receptiva ao mínimo movimento que ele está fazendo, a conversa pode continuar. Então, esse é um ponto. E o outro ponto para os homens agora é os homens entenderem que o homem é o real e é o limite. Então, às vezes, a gente entra numa loucura sem fim. A crise, o problema de uma mulher é sem fim. E porque ela está lá naquele feminino de olho fechado e é ele que fala, abre o olho! Opa! Sabe? Então o homem tem que encontrar a forma dele de colocar limite para a mulher e entender que esse limite é segurança. Eu falo muito para ele, não pare no meu não. Porque o meu não pare no meu não. E às vezes é no coisa do tipo, eu tô carregando as coisas, assim, ele fala, daqui que eu falo, não, a gente já sempre... E aí ele, daqui! É esse limite, daí... Mas na hora que ele falou da primeira vez, deixa que eu pego, eu já peguei. Não, mas ele falou, não falei pra você deixar aí. Não, mas é que eu só tô... Porque a gente é assim. E aí ele vem e
estabelece limite para minha loucura. Porque se eu sigo indo, já cheguei na cozinha mal-humorada. Mas quem é que pegou? Ele falou, deixa aí que eu levo. Mas ele foi fazer não sei o que, eu já peguei. E aí já cheguei lá na cozinha, o quê? Mais engolida daquele lugar, né? Então, o homem, ele é esse limite para a loucura dela, entendeu? Ele é esse limite. E essa conversa, a gente tem muito essas conversas para se situar, sabe? Tudo que eu descubro, eu falo, olha, eu descobri mais um nível de loucura meu. É o seguinte, ó, quando eu estiver nesse nível de loucura, você, tá? É isso, isso, isso. Então eu falo para ele, não para no meu não. Porque, ou segura a onda na decepção. Porque quando você propõe um algo, a minha defesa é... não consigo de primeiro, porque a primeira resposta que vem é não. Então não para no meu não, não se frustra. Daqui a 5 anos eu vou falar, ai, que coisa maravilhosa! Prê, se não fosse você fazer isso. Mas eu vou demorar um tempo para conseguir comportar aquilo. Então, eu estou falando de mim. É o que eu aprendi sobre mim e a nossa dinâmica. Mas para dizer para vocês o quê? Vocês têm que descobrir a dinâmica de vocês. No meu caso, por exemplo, existe esses nãos dela, assim, essa coisa, mas também existe o fator acelerador. Que essa mulher me acelera, bicho. Essa mulher me acelera. E eu só tô aqui, por exemplo, porque eu fui acelerado. Não estou dizendo aqui, estou dizendo, só sou o terapia, nós só somos isso no terapia porque eu fui acelerado. Vocês não sabem como é da história, bicho. Um dia eu vou contar para vocês, eu vou estar mais aqui, eu vou contar, porque agora eu vou contar para vocês por quê. E foi determinante essa aceleração. Então, essa loucura da mulher, ela é também necessária para muitas vezes esse cara aqui se faz de panguão, sabe? Porque os dois têm potência, os dois têm motor. Mas às vezes, para não se comprometer muito, o homem não coloca uma gasolina boa. Entendeu? Enquanto a octanagem da gasolina da mulher é altíssima. É gasolina de avião. Eu vou dar um exemplo muito comum. Estou falando, o homem é o real. E o real para ele tá bom. Então a casa tá lá. E aí a gente fala, podia pintar essa parede. Queria tanto fazer tal coisa. Para ele tá bom. O real para o homem tá bom. E ele fala, mas eu quero pintar. E aí ele fala, nossa, que trampo, meu, pra quê? Porque ele não experimentou. A gente fala, não, mas que vai ser tão legal, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, isso, por exemplo, coisas do dia a dia. Ele aprendeu na casa dele a comer as coisas secas. Por exemplo, pão, aí bota um queijo e pra ele tá bom. E aí eu falo, não, passa um requeijão, passa um não sei o quê, ou... calma, deixa eu botar uma toalha. Não vai tomar isso daí nisso daí. Toma não sei o que lá. Por quê? O real, o que ele tá bom. E aí a gente... Só que depois, quando você vai e abre esse universo do bonito, do confortável, do de bom gosto, e esse homem experimenta, ou seja, a mulher é o que ainda não é. Só que ela tem que convidar e não impor. Ela tem que esperar o tempo. Um dia ele vai pintar a sala. Um dia ele vai fazer não sei o que. Daí ele vai olhar aí ela vai falar, não é muito melhor viver assim? Aí ele vai falar, realmente. Não é muito melhor comer assim? Então, o homem está satisfeito com aquilo. O relacionamento está desse jeito? Precisa fazer casamento no divã? Não. Dificilmente o homem vai ser o cara que vai falar, vamos fazer o casamento no divã. Dificilmente. Toma aqui o link. Vou dar um exemplo assim, bem, a gente começou a namorar e aí eu tinha um carro, né, um Fiatzinho Uno, Fiatzinho guerreiro. E só que eu andava pra lá e pra cá com o Fiat e tal. Ela tinha também um carrinho dela, só que era um Paliozinho lindo, LX. Nave, na época era nave, novinho. Eu tinha o meu Fiatzinho, que também não estava ruim, mas era o meu Fiatzinho Uno, quadrado. E aí, é legal essas referências, porque são referências masculinas, tá, gente? Então, são referências que os homens entendem do que eu vou falar, inclusive. Só que quando eu comprei esse carro, a gente já
quando a gente se conheceu, eu estava sem carro. Mas aí eu consegui comprar um carro. Tava uma situação, já estava começando a subir de novo na minha situação financeira. Comprei esse carrinho e aí eu tinha o prazer de dirigir meu carro e trazê-la no meu carro. Porque é meu. É meu carro. É Fiat Uno, mas é meu. Não tem problema. E meu tá pago. E... Só que o Fiat Uno... E ela reparava uma coisa. Ele só andava com a luzinha da reserva acesa. Por que acontece? Bota 50 cruzeiros aí, bicho. Bota 50 pau aí, tá tudo certo. E andava 2 semanas com aqueles 50 reais e a luzinha sempre acesa. Porque, poxa, apagava, mas daqui a pouco ela acendia de novo. E ela falava, escuta, a luz tá sempre acesa. Eu falava, não tem problema, a gente vai chegar aí. Lógico que vai, isso aqui, vou até Santos e volto. E eu passava... Coisa de homem. Eu olhava aquela luz acesa. A gente vai chegar, essa pergunta é maravilhosa. E eu falei, não, que tarde, isso aqui. E assim, graças a Deus, o Fiat Uno nunca ficou no vácuo, né? Nunca, graças Uno, a né? Deus. Porque senão... Mas, poxa, pra que viver aquilo, né? Mas pra mim tava bom, porque tem. Vivi aquilo lá. Quando ela falou, muda, cara. Por que você não deixa... Hoje, por exemplo, não chega no desenho da bombinha. Não deixo mais. E às vezes eu falo, completa. É delicioso falar completa. E eu saio. Por quê? Porque ela me levou para esse padrão. Porque se fosse depender do meu padrão e do padrão da galera que eu conhecia, dos homens, tudo que eu conhecia, era luzinha acesa, tá tudo certo, faz parte, né? A luzinha acesa faz parte da vida da gente, não tem problema. Era mais uma coisa meio aventura, sabe? Viver perigosamente, né? Ela me levou para esse padrão. Essa acelerada que ela me dava, não faz isso. Me levou para esse padrão de segurança. Porque ela sempre quis segurança. Imagina a pessoa que sempre preza por segurança ver a luzinha da reserva acesa. Um cara que anda com o carro normal na reserva e fala, não, tá tudo certo. Reserva é o normal. Gente, pelo amor. Entendeu? Eu falava, gente, não é possível isso. Você entendeu? Então, quer dizer, são os padrões também que foram mudando, né? E eu quero dizer para você aqui, homem que está assistindo isso aí, é importante você levar essa mulher para um lugar tranquilo de segurança, né? Porque isso também vai contar vai contar ponto na admiração. E aí conta ponto na admiração, aí vai contar ponto em outras coisas também, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Mas é importante você ter essa iniciativa. Não vou deixar ela se sentir insegura por conta disso aqui. Se você pode fazer, então faça. A minha filha, por exemplo, começou a dirigir agora, né? E eu faço questão dela estar com o carro. Por quê? Porque eu quero que o marido dela tenha esse padrão. Entra e anda. Simples assim. Porque esse é o papel do homem. Já que estamos aqui, prepara o carro para ela, entra e anda. O papel do homem é preparar o conforto dela. Então a minha filha, por exemplo, aprendeu agora a colocar gasolina. E eu falo, filha, quando você tiver, olha, bombinha, sempre para cima, sempre para cima. Né? Por exemplo, eu tenho um filho meu que é da correria, sempre foi esses caras da luzinha acesa, que falou para ela, não, tem que tem que esperar chegar na reserva para trocar a gasolina. Eu falei, filha, para com isso. Isso é coisa de motoboy, filho, para com isso. Não. Por quê? Porque era o padrão, é o padrão dele. Você entende? É o padrão do cara. E eu falei, não. Eu sei de onde que eu saí, eu sei quem eu era, eu sei que eu pensava a mesma coisa. Trocar gasolina, chegar no reserva para trocar gasolina, coisa nenhuma. Completa, filho, completa, não deixa chegar. Exatamente porque eu fui levado para esse padrão. Entendeu? Por quê? Por causa da madame. E graças a Deus ela me levou para esse lugar. Eu devo muito isso a ela. Por quê? Porque isso é segurança, gente. No mínimo. Mas o que eu acho que a gente está tentando mostrar aqui é que um tem uma parte, o outro tem outra parte. E as duas partes se precisam.
sabe? A gente tem que aprender. Isso é tão gostoso, esse ajuste é tão gostoso. Quando você fala, bom, é isso, né? Mas eu acho que demora. Eu vou falar uma coisa boba, mas que eu acho que é um bom exemplo. Eu, quando tinha um cabelo comprido, quando o cabelo ficava muito mal, eu ia lá e pagava uma hidratação no cabeleireiro. E aí eu saía de lá com o cabelo todo hidratado. E aí eu falava, bom, agora tá hidratado. E na minha cabeça era tipo assim, bom, então agora tá hidratado. Eu não conseguia entender que tinha que haver uma manutenção. Assim, eu demorei anos, não é brincadeira. Eu ia sem fazer a unha. Eu entendia, fazer a unha, óbvio, porque descasca. Mas no cabelo já hidratou. Então, demorei muitos anos para entender que se eu quisesse ter um cabelo bonito, eu teria que sim gastar dinheiro e hidratar ele periodicamente. Não ia ficar, já tá bonito, pronto, acabou. E isso é com tudo. A gente demora muitos anos para entender que para o negócio ficar bom, a manutenção tem que ser frequente. Isso é no carro, isso é no corpo, isso é na casa, isso é no closet, por exemplo, né? Para o closet ficar funcional, você tem que arrumar sempre. Não dá para estar arrumado e agora essa arrumação vai durar para sempre. Não. E a mesma coisa no casamento. Só que demora muito para a gente chegar nesse lugar da manutenção ser algo normal. Por causa de uma mentalidade de escassez. Então, a gente compra um carro e deixa ele destruir. A gente, pinta a casa, pronto, já pintei. Mas faz quantos anos? Gente, para a casa ficar bonita tem que pintar sempre. A mesma coisa no casamento. E a gente tem que... Isso faz parte do amadurecimento. Fazer esses alinhamentos e investir na manutenção e sempre com esse objetivo de dar um upgrade. Queria perguntar assim, vocês... Primeiro que eu queria dizer que é tão legal ver vocês falando, porque a gente vê... Vou tentar explicar assim, como que tá aqui para mim assistindo e acho que é para as pessoas também. Vocês dois com as suas necessidades e você, cada um no seu respeito daquilo que é e que foi se descobrindo. Você nesse cuidado de aprender, né, a não criticar, a não exigir, a esperar o tempo, e você no seu tempo. Conseguiram o que cada um queria do outro dessa forma. Porque você fala, não, porque eu queria isso aqui. Aí ele fala, não, e aí eu me tornei isso por causa dela, porque ela é acelerada. E você fala, não, aí você tem que recuar. Então é engraçado ver como isso, essa dança, né? Essa dança, esse encontro que vocês estão falando tanto, né, do casamento do divã, que enquanto vocês estão aprendendo sobre vocês, está ensinando para o outro o que você precisa, sem a exigência, e de repente o outro virou aquilo. E sem o ataque, né? Sem o forçar a barra, sem esticar demais a corda, né? E é muito engraçado ver isso assim, porque você fala uma coisa, aí ele fala aquilo, gente, ele acabou de falar isso, que ela queria aquilo, e ele acabou virando aquilo, porque ela queria aquilo, e fechou, complementou. Então isso eu acho que é esse que a gente tanto vê, e acho que é tão bonito esse tango que vocês estão dançando hoje, e que a gente fica vendo, é isso aqui, parece isso daqui que vocês estão fazendo, sabe? E aí eu queria perguntar, dentro disso, qual foi a primeira... Você falou da poda, enfim, de todas as coisas que foram desafios, né? E eu queria saber qual foi a primeira... talvez não a primeira, mas a mais significativa, que deu um turning point, assim, no casamento de vocês. Essa primeira poda foi sobre o quê? O que você teve que deixar, o que você teve que acrescentar, o que você teve que deixar e acrescentar, que foi mais definitivo, que foi mais... Olha, isso aqui começou aí. Você sabe? Olha, eu vou lembrar de uma coisa. A questão do homem é muito simples. O homem é simples nas suas questões. É mais simplão do que a mulher, né? Porque o homem, ele, apesar de toda a questão de maturidade e tal, existe um menino dentro dele. Ele não sai. Tem um menino dentro do homem. Pode ser a idade que for. Tem um menino que
busca um lugar para poder satisfazer suas meninices, né? Suas vontades, não sei o quê. Então, a brincadeira, os jogos, o futebol, dar risada, fazer piada, ficar tirando onda da cara do outro. Isso é o homem, isso é bastante do homem. Aquela coisa da quinta série que o povo brinca, né? E nesse meu momento quinta série, já casado, já bem localizado, a gente já morava aqui. Uma vez a gente meio que eu combinei um encontro com ela. Tinha combinado um encontro assim. Os nossos encontros eram aqui, sempre aqui, porque nossos filhos eram pequenos, né? Então a gente se encontrava aqui. E vamos tomar um vinho, vamos ficar perto, vamos ficar juntos, vamos assistir um filme, se eu não me engano, acho que era isso. E alguém me ligou lá de São Paulo, falando: Rob, não vai esquecer, porque hoje tem corrida de kart, hein? E corrida de kart era uma... Na época eu andava de kart com os caras. E eu era, olha só que interessante, e eu era tipo o cara do kart. Eu era validado, porque os caras falavam: meu, o Rob não dá não, cara. O cara é impressionante, ele nasceu pra isso. E eu acreditava nisso. E eu queria ficar ouvindo isso, eu queria acelerar, eu queria sair, ganhava tudo. E tem corrida de kart. Ok, beleza. Eu não sei o que aconteceu, que eu fiz, que eu falei: olha, tô indo correr. Eu tô aqui em Itatiba, a corrida era lá na zona leste de São Paulo, sozinho, sem ela. E ela ficou aqui com as crianças. À noite, eu acho que era sábado à noite. Só que eu tinha marcado com ela. Sinceramente, eu tinha esquecido dessa marcação. Porque eu me empolguei com o convite que eu recebi. E aí eu peguei o carro e fui. Chegou lá, arrebentei, mas pensa. E aí ainda tomei um elogio do dono do cartódromo. Falou: meu, quem é você? Cada onde você... Olha o tempo que você fez. Coisa que o homem precisava. Olha o tempo que... Né, ninguém fez esse tempo aqui. Você bateu o recorde da pista, cara. Você bateu... Eu falava: é mesmo? Tava tirando um capacete assim. Todo mundo lá. Só que aí peguei, o campeão entrou no carro e voltou pra casa. Chegou em casa. Escuro. Tomei meu banho, dormi. Tá todo mundo dormindo. Chegou no outro dia de manhã. Era uma sexta-feira, perdão. Chegou no sábado de manhã. Sentado ali na varanda, ela chegou, sentou do meu lado assim. Manhã bonita, eu botei a mãozinha no... Todo campeão. Todo campeão, eu falei, o Senna, né? Todo Toda campeão. Hamilton, no caso, né? Hamilton. E eu botei a mãozinha no... Ela: eu preciso falar com você. Eu falei: é mesmo? Fala, meu amor. E é campeão virando: fala. Ela falou: olha, vamos combinar uma coisa? Eu acho que eu vou mudar minhas prioridades. Porque eu vi que você não priorizou o nosso encontro, não priorizou o que a gente tinha combinado. Na hora que ela falou isso, eu lembrei. Me deu um frio na espinha. Só que eu quieto mesmo. E assim, você fez de tudo para ir até São Paulo para correr de kart. Então, se você quer correr de kart, não tem problema. Mas eu também vou começar a fazer as minhas coisas, ter minhas prioridades. Então, a gente troca isso daí. A gente vive assim. Só que quando ela falou isso, eu lembrei de tudo que eu ia perder na minha vida se ela fosse para esse lugar. Tudo que a gente ia perder. A gente ia se separar dentro de casa, estando casado. Por quê? Porque a gente começou a ter um esquema de ficar sempre junto. A gente não consegue se largar. É impressionante. É um bagulho que não dá pra te explicar. É coisa de Deus, né? Graças a Deus, não é mesmo? Então, quando ela chegou nessa ideia, foi isso que você falou, não foi? Não lembro. Você sabe que eu não tô lembrando disso daí. Você falou: eu vou trocar as prioridades, cara. Eu vi que a gente marcou um encontro e você de repente fez o que fez para poder ir correr de kart. E eu fiquei aqui, eu tive que guardar a janta. Eu tava preparando todo um jantar. Aí ela foi falando aquilo, eu fui falando: meu Deus. E eu vou, assim, eu não sei, se você realmente quiser viver isso aí, beleza, não tem problema, a gente vive. Só que eu vou também fazer minhas coisas, você vai fazer as suas, tá tudo certo. No outro dia eu falei: tô fora do campeonato, amigo. O quê?
Esse negócio de caixa acabou. E a partir dali eu comecei a perceber o seguinte, que eu não conseguia fazer nada. Não tinha mais prazer de fazer nada sem eles. Sem elas, sem as crianças, não sei o quê. Por quê? Porque eu comecei a voltar os olhos para nós. Aí você fala, pô, mas o cara merece ter um futebol, merece ter não sei o quê. No meu caso, eu falo para você, eu não consigo fazer nada. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas por quê? Porque eu me senti, assim, ameaçado por mim mesmo. Porque eu, com a minha meninice, esqueci desse lugar do encontro que ela se preparou para isso. Então, eu queria dizer para vocês, homens, cuidado. Esse amadurecimento, ele precisa acontecer no objetivo de você priorizar vocês dois. Se há uma combinação de cada um ter o seu momento de futebol, ela vai não sei aonde, ela vai no cabeleireiro, sei lá. Mas é importante vocês saberem que você vai dar segurança para ela quando você começar a priorizá-la e ela perceber você priorizando ela. Perceber, pô, ele me prioriza. Então, às vezes está meio difícil, mas se você ama esse casamento, se você pretende dar continuidade, faça com que ela perceba você priorizando ela. Porque isso é saudável para ela. Isso é um lugar de validação para ela. Às vezes, não precisa nem falar, mas tenha a atitude de priorizar ela. Porque isso vai equilibrar as coisas. Principalmente para a mulher. Vai mudar tudo. Eu não sei nem por que comecei a falar essa história. Olha, eu não lembro nenhuma. Eu lembrei vagamente dessa história que você contou agora, mas eu acho que isso mostra, assim, uma coisa. A palavra matrimônio diz respeito ao casamento, né? E é difícil a gente entender isso sem utilizar o complementar patrimônio, né? Que tem a ver com posses. Então, o patrimônio, ele é a conquista do masculino e o matrimônio é a conquista do feminino. E eu acho que nós, mulheres, precisamos tomar posse disso. Sabe? E eu sempre fiz isso, desde o início na nossa relação. Então, o marido que eu tenho hoje, ele foi conquistado com muitos pequenos movimentos. E também com muitas lágrimas. Não foi uma coisa. Ele não se tornou esse homem que ele é hoje do dia para a noite. Mesmo sendo louco por mim. Isso não. Por exemplo, ele também é esse homem que é legal com todo mundo na rua e iracundo, fechado dentro de casa. E eu também tive que chegar um dia e falar, olha. Quando a gente chega, eu vejo você tratando as pessoas, eu falo, nossa, como eu queria ser casado com esse homem. Mas aqui dentro de casa, eu tenho um homem em crise. Mas quando eu falei isso para ele, não era atacando, era amando. E esse sempre foi o meu cuidado. Eu acho que essa é a principal questão. Eu sempre briguei sem armas pelo matrimônio. E sempre foi tipo assim, olha, eu fiquei com vontade de chorar agora, de falar, olha, eu tô aqui. E quando, tinha aquelas 700 mil mensagens no telefone dele, nunca foi atacando, sempre foi, eu tô aqui, quando no começo do nosso relacionamento que a gente tinha algum atrito e ele se fechava e não falava nada, era eu que falava, por favor, vamos conversar, conversa comigo, não se fecha, conversa comigo. O movimento de fazer as pazes é sempre meu, sempre meu. Sou sempre eu que vou e falo, olha, e esse movimento é sempre desarmada, sabe? É sempre carinhosa, é sempre feminina. Então, isso me custou muitas lágrimas. Não é uma coisa assim que foi com um homem que me amava, é isso que eu quero dizer. Sabe? Com um homem que me amava, mas que não sabia também. E que também foi fazendo escolhas, sabe? No meio do caminho. E eu defendo isso, apesar das mulheres às vezes ficarem bravas comigo, né? Mas eu defendo isso. Tudo começa na mulher. Tudo começa na mulher. E eu, desde o primeiro movimento,
quando eu decidi namorar com ele, eu falei, olha, eu estou chegando, eu sou sua mulher, eu estou chegando para casar com você. Nunca joguei, eu nunca fiz nada ao contrário. Eu sempre foi, olha, eu estou apostando tudo, eu estou fazendo. Esse movimento foi dando segurança, foi comunicando, e ele foi se achegando, Mas ele foi se achegando a uma mulher que sempre esteve receptiva. Essa é a questão. Não que eu não estivesse ferida, porque eu estava também. Muitas vezes eu estava ferida, mas eu estava sempre ali. Então, aqui não é uma ideia de a mulher tem que fazer tudo, não é sobre isso. Mas é sobre convidar as mulheres a lutar de verdade pelo relacionamento, sabe? Vale a pena lutar de verdade pelo relacionamento. E ele vai se tornar cada vez mais o marido. Ele vai. Cada vez mais ele vai se tornar ele maridão, né, minha filha? Cada vez mais você vai olhar e vai falar, gente, meu marido. Porque eu acho que a gente que não acompanha, né? Mas a gente conhece vocês, a gente convive com vocês e a gente vê as pessoas. Primeiro, acho que até você comentou isso outro dia nos stories, né? As pessoas estão muito feridas. As pessoas estão muito feridas. Incapazes de acreditar no casamento. E às vezes não é nem o dela, é no do outro, que é o que você disse, né? Eu fico na pista esperando o acidente, né? Mas é difícil conceber um casamento bom. Um casamento, como você fala no curso, gostoso. Difícil conceber isso. E a gente ouvindo. Eu falei no começo, eu sou uma mera participante aqui, porque se deixar, vocês são isso. Acho que essa é a grande questão, né? Vocês são isso. E a gente vê isso aqui, a gente vê isso tudo, e a gente vê isso também espiritualmente. E aí, por conta desse ponto espiritual, que é onde o Robson, eu ia falar o Robson, ele entra no curso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte que você traz. Porque a Dani vem com essa porção dela, que a gente já conhece, né? Enfim, está ali nos cursos, a gente já tem essa familiaridade, e a gente quer conhecer essa porção que você vai trazer. Que ela falou ontem, a gente teve uma live, e ela falou a parte mais importante. Essa parte bíblica. Então, eu queria que você trouxesse um pouco o que é que vem, o que as pessoas vão encontrar, o que esse homem também vai encontrar, mesmo por conta da resistência dos homens, de como eles são, do que eles pensam, enfim. O que a gente vai encontrar nessa parte do curso que você traz da sua experiência, enfim, com a questão bíblica? Olha, eu posso dizer para você que o que vai ser falado são as coisas essenciais. Eu vou falar o essencial. Eu vou falar aquilo que perdura, aquilo que é eterno. Vou falar aquilo que ultrapassa as questões físicas, que ultrapassa as questões emocionais, porque tanto a física quanto a emocional tem tempo de validade, né? O que eu vou falar, o que eu vou trazer, vão ser impressões eternas, que vão construir coisas no espírito, vão desconstruir coisas na vida da pessoa, na alma, para se estabelecer o espírito, o espiritual, né? Eu queria até mesmo dizer que a parte que eu vou trazer, falando dos homens, chamando-os para se atentarem às coisas espirituais. Porque o homem normalmente, né, é muito prático, é muito aqui no horizontal, e é por isso que ele fica escravo. Olha o que eu vou falar, ele fica cativo dos 4 pontos cardinais. Cativo. Porque ele acha que é ele quem vai falhar, é ele quem vai enfraquecer, ele que é o fraco, é ele quem vai falir, é ele quem... Você está entendendo? Porque ele coloca a força nele. E quando eu trago a porção espiritual, eu digo para eles, não está em você, está no Senhor, está em Deus. Porque é Deus quem fortalece, é Deus quem capacita, é Deus quem direciona, é Deus quem chama pelo nome. Quando Deus fala com Adão, ele fala Adão. Quando Deus fala com qualquer pessoa, chama pelo nome. E eu vou convidar essas pessoas, esses homens, principalmente os homens, a darem uma chance para os seus espíritos serem dominadores. Dominarem a história.
Porque através do espírito deles, eles tocam o Espírito de Deus e Deus começa a trazer as estratégias celestiais para esses homens. E aí não tem como falhar. Não tem como enfraquecer, porque em Deus eu sou forte. Não tem como falhar, sabe por quê? Porque em Deus nós podemos todas as coisas. É esse convite que eu vou fazer falando das coisas espirituais. Né? Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com conexão espiritual. Com qual espírito? Com o maior, com o Pai dos Espíritos. Né? Você ia falar? Eu queria falar uma coisa para trazer assim para quem não entende, né? Isso. Porque quem é espiritual entende o que ele está falando. Mas quem não entende, eu queria trazer 2 exemplos. O primeiro é o seguinte. O que as pessoas não compreendem de fato é que o casamento ele é uma instituição espiritual, não é uma instituição humana. Então, na prática, isso quer dizer o quê? É como se você comprasse um equipamento que ele vem de fábrica 220. Só que aqui na Terra, a fiação é 110. Então, é tipo um secador de cabelo. Aí você liga na tomada, aí você fala, pô, pensei que casamento era um negócio mais legal. Tipo, mas nossa, demora pra caramba pra secar o cabelo. Mas por quê? Porque ele foi feito para ligar no 220. Então no 110 ele não funciona direito. Entende? Essa é a verdade sobre o casamento. Ele vem de fábrica para ligar no 220. Mas aqui na Terra só tem fiação 110. Então, aqui na Terra ele funciona numa potência que as pessoas falam, olha, posso falar? Sinceramente, exatamente, uma mulher vai entender esse exemplo, que é um secador que você fala, essa é uma questão. A outra questão também dentro desse exemplo é igual quando você compra um programa, por exemplo, e aí você precisa, quando você compra o programa de verdade, você tem a licença para usar o programa, você tem todo o suporte para usar aquele programa. Então, pensando que o casamento é uma instituição sobrenatural, quando você compra ele aqui na Terra, você compra ele direito, você faz a assinatura real e você renova a assinatura todo ano, você tem direito de uso do programa, é como se você tivesse autorização, você tem autorização da patente para usar e tem todo o suporte da patente para usar. Então, em outras palavras, é assim, quem criou o casamento? Deus. Então, para ele funcionar, você tem que ter a patente, você tem que ter direito de uso. Só que as pessoas falam, não precisa fazer tudo isso. Não, muito trampo, não precisa desse jeito. Outra, você compra em qualquer lugar aí, você baixa, gratuito. Beleza. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas usam no 110 e usam sem o suporte, sem direito de uso. O que quer dizer sem direito de uso? Se foi Deus que criou, para funcionar eu preciso da bênção dele. Eu preciso do direito de uso, entende? Eu preciso nós dois chegarmos diante de Deus e falar, olha, a gente está sabendo que quem criou foi o Senhor, e a gente está meio que sabendo que sem a sua ajuda a gente não vai conseguir, sem a patente a gente não vai conseguir, sem a autorização de uso a gente não vai conseguir, sem o suporte que vem junto com o processo, a gente não vai conseguir. A gente precisa da sua bênção. Então, em outras palavras, Deus é muito educado. Ele não vai bater na sua casa, ele olha e fala, eu sei que vocês estão usando um bagulho pirata, sem autorização de uso, mas tá tudo bem, ninguém nunca vai bater na sua porta e falar, tá confiscado. Não, só que você vai ter todos os problemas que um pirata tem. E aí você pensa, gente, é tão simples, era só você ter pedido a bênção, porque isso aqui funciona muito melhor com a bênção. Então, o que a gente vai fazer no curso? Ensinar o manual. O que vai ter ali? O manual. Aí você vai falar, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso, que o bagulho é 220. É por isso que não funciona, é por isso que a gente se mata aqui para fazer esse negócio dar certo no 110. Como é que faz para ligar no 220? É isso que a gente vai ensinar. Como é que faz para ligar no 220? Como é que faz para ter direito de uso, suporte, patente, entendeu? E aí você vai falar, isso aqui é uma máquina, cara! Como é que pode? É isso. Eu ia perguntar isso. E vai ensinar a usar a potência, né?
Eu ia perguntar isso. Qual é o maior ganho das pessoas fazendo o curso, né? Aprender a usar a potência, né? Daquilo que já foi instituído, já foi programado, para ser potente, né? É turbo, é um negócio, meus exemplos, né, automobilísticos, é uma Ferrari, né? O casamento foi programado para ser exatamente isso, para ser uma potência. E só que é o seguinte, né? Tem muita gente, infelizmente, que se deixa levar pelos piratas, né? Pelas coisas piratas e tudo bem, comprei ali no Ling Ling e tal. O casamento não é no Ling Ling. O casamento ele tem uma originalidade assim power, sabe? O casamento é impressionante, Deixa eu te dizer, o casamento nos prosperou. Começou lá no casamento. O casamento é a base de tudo, espiritualmente falando. Antes eu queria fazer um adendo aqui muito importante. Por que a gente construiu o curso dessa maneira? Então, ele tem lá 5 módulos com o melhor de todas as abordagens, para fazer o casamento ser muito legal no 110. Ponto. Aí a gente colocou bônus, para não parecer essa coisa de, é um negócio de terapia, mas está querendo enfiar a goela abaixo a religião. Não. Você que não acredita nisso, você simplesmente não assiste o bônus. É bônus, inclusive. Você nem está pagando por isso. É bônus. O preço real, o preço foi calculado em cima dos 5 módulos. Na nossa opinião, o módulo que vem o manual para usar o casamento no 220 vale muito mais do que tudo. Mas, primeiro as pessoas precisam entender que o casamento, ele é uma instituição sobrenatural, que só funciona na sua máxima potência ligado na tomada 220. Não é uma opinião, nossa, isso daqui, isso daí é opinião de quem... Não, não é. Ele foi criado para ser dessa maneira. Foi criado. Por isso que as pessoas aqui falam, casamento é uma instituição falida. Lógico, no 110 não funciona mesmo. Heróis da resistência, quem consegue, né, seguir a vida com aquele casamento ali no 110. É essa a mudança de chave, sabe? Que vai acontecer da pessoa abrir o manual pela primeira vez e falar: Mano! É isso. Quer encerrar, El Maridão? Não. Quero deixar em aberto. A simplicidade ótimo, e a objetividade do homem nós vimos hoje nesse quer. Bom, o que é o nosso convite para vocês? Vamos aprender a usar esse secador na máxima potência? Vamos dirigir para a mulher o secador e para o homem vamos dirigir uma Ferrari? Esse é o nosso convite aqui. Eu acho que todo mundo foi junto com tudo aquilo que eles ensinaram, com aquilo que eles falaram. Eu queria agradecer vocês. Foi tão legal, porque eu que estou aqui entrevistando sempre, foi uma porção muito diferente. Mesmo com todos os assuntos que a gente traz, assuntos novos e tudo mais, vocês dois juntos se complementam de uma forma que não dá para explicar. Se vocês virem depois, acho que vocês vão perceber a complementaridade que existe, que vocês já conhecem. Mas quando vocês se virem, vocês vão falar, nossa, que estranho. Porque vocês são assim. E a gente é presenteado, e vocês também podem ser presenteados agora com o Casamento no Divã. Muito obrigado vocês que acompanharam o que. Um beijo e até o próximo.